Fala aí, minha gente. Não vou perguntar se está tudo bem, afinal de contas o Brasil faz o seu pior jogo desde a semifinal da Copa do Mundo de 2014, quando levou 7-1 da Alemanha, e hoje a gente viu um 4-1 para a Argentina sem o seu principal jogador, sem o Messi, que aliás até postou no Stories depois ali suas palmas, seus parabéns para sua seleção, que humilhou de fato a seleção brasileira de uma maneira acachapante, vergonhosa. Enfim, o Brasil hoje fez o seu pior jogo, não só no comando do Dorival, mas também nos últimos anos. Isso aí inclui, sei lá, desde Dorival, Fernando Diniz, também a era do Tite. Enfim, o Brasil nunca fez um jogo tão ruim, e ao mesmo tempo que a gente olha para os problemas que um treinador que não consegue dar resultado na seleção causa, a gente também vem com aquela sensação de que, cara, talvez o Tite tenha sido injustiçado, porque a gente cobrava muito dele. Mas com ele, pelo menos, o Brasil tinha um aproveitamento lá no alto, 80% de aproveitamento em o quê? 5 anos de seleção brasileira que o Tite ficou à frente dos jogadores do Brasil. Uma derrota complicada de entender, mas ao mesmo tempo que a gente olha, a gente percebe que tem uma diferença discrepante entre a seleção brasileira, e não só a Argentina, mas também as outras. O Brasil passou um perrengue danado para ganhar da Colômbia no último jogo, e agora contra a Argentina, rapaziada. O Brasil, a torcida da Argentina começou a cantar Olé pro Brasil com 2 minutos de partida. A partir daquele momento me parece assim que alguns jogadores do Brasil, se tirassem um calção, ia cair merda no chão. Pra vocês terem ideia do pânico que ficou escancarado na cara dos jogadores da seleção brasileira. Era inacreditável. Enfim, o Brasil leva um gol com 4 minutos de jogo naquela bola que vem invertida, é verdade, originada por uma cobrança rápida. Tá aí a desatenção pra vocês verem quando um jogador parece que não entra focado. Originada por uma cobrança rápida, a bola vai de pé em pé, vem o lançamento do brilhantíssimo Depou, que eu acho um jogadoraço, enfim, jogador ali do Atlético de Madrid. Vem o lançamento dele, então a bola é escorada pro Thiago Almada, faz um giro muito inteligente, toca pro Julián Álvares, que conta com um pouquinho de fator sorte, é verdade, no meio ali do Guilherme Arana e do Murilo naquela ocasião. Faz o gol na saída do Bento, que ganhou uma oportunidade hoje de ouro contra a Argentina, mas a gente também vai falar de outros jogadores, é claro. Mas assim, para vocês verem, o Alisson pode não fazer milagre na seleção, mas ele não sente. O Bento parece que sentiu, rapaziada, errando alguma saída de bola. Quase entregou o 5º gol para a Argentina no finalzinho da partida, dando a bola no pé do Depou. Então, assim, são jogadores que a gente vai olhando e eles não têm uma referência para olhar do lado e cobrar quando a coisa tá feia, quando o jogo está sendo perdido. Por exemplo, deixa eu pensar, a gente jogava videogame, a gente pensava, pô, meu sonho tá na seleção brasileira. A gente olhava pro lado, tinha ali o Ronaldinho, o Neymar, outros jogadores assim, um Ronaldo Fenômeno, o Adriano, tem vários desses jogadores, e agora a gente olha esses jogadores vindo pra seleção brasileira e olha pro lado, pô, tem todo respeito, mas caralho, o Joelinton, alguns jogadores que você não sabe nem onde joga, parece, você tem que pesquisar ali porque você não conhece o cara, enfim, parece que não é uma coisa identificada com a seleção brasileira. E onde é que eu quero chegar com isso? Os jogadores não têm uma referência dentro de campo e também não tem fora de campo, fora das 4 linhas, porque a gente olha para a comissão técnica, tem ali o Dorival, que não é exemplo para ninguém. Muitas pessoas pegam um recorte muito pequeno. O Dorival, por mais que tenha ganhado ali os títulos com o Flamengo, e também antes disso ganhou uma Copa do Brasil histórica com o São Paulo, mas com o São Paulo sem jogar bem aos trancos e barrancos, passando por times que estavam até em crise naquele momento, o próprio Flamengo também na final e o Palmeiras antes, mas o Dorival antes desses trabalhos estava no Ceará, gente. Então assim, no intervalo muito curto de tempo, deu o quê? 1 ano e meio, 2 anos, estava na seleção brasileira, simplesmente, sabe? E os jogadores não veem uma referência nele. Quem não lembra daquela cena ridícula da rodinha dos jogadores onde o Dorival estava pedindo licença, sabe? Assim, com uma florzinha na mão, parece, tentando entrar ali no meio. Pô, caralho! Não tem isso aí. Não tem. Simplesmente é uma coisa que não existe. Os jogadores não têm, parece que não têm o respeito devido ao seu treinador. E a partir do momento que a gente vê isso, me parece que as coisas ficam mais difíceis ainda de se encaixarem dentro de campo. O Brasil começa a tomar um olé atrás do outro, enfim, a Argentina começa a empilhar oportunidades, não demora tanto tempo assim pra fazer o segundo gol ali naquela jogada que também é muito bem trabalhado de pé em pé, passando por vários e vários jogadores da seleção argentina, até a bola chegar do Depou, mais uma vez sendo efetivo numa jogada de gol. Ele toca pro Molina, que faz o cruzamento ali pro Enzo Fernandes aparecer lá dentro da área e conseguir finalizar de gol aberto, assim. Enfim, a Argentina sabe tocar muito bem a bola, abre muito bem os espaços e consegue fazer esses latifúndios da seleção brasileira cada vez se abrirem mais. O Brasil parece que taticamente não tem nada, e o mais impressionante disso não é nem essa questão tática, é a questão também até da individualidade, porque a gente olha pro nosso ataque com Rodrigo, Vinícius Júnior, 2 dos principais jogadores do mundo que jogam no Real Madrid, e o Rafinha do Barcelona, que é um capítulo à parte. Eu sei que muitas aí vocês comentaram no último vídeo que eu fiz sobre a declaração do Rafinha, que, pô, tá certo, pô, o cara tava na frente do Romário, que é um cara que incendiava a coisa, ia lá e fazia o que ele prometia. Claro que o Rafinha não ia dar uma declaração na frente do Romário, falando que, pô, não, calma, vamos, né? Pra quem você responde uma coisa,
é muito determinante da maneira que você vai falar, que você vai responder. Isso me parece que pesou muito naquele momento pro Rafinha não dar algum outro tipo de declaração falando não, vamos lá pra jogar, respeitamos o adversário. Claro, ele tava na frente do Romário, claro que ele falaria alguma coisa incisiva desse jeito. Bola de ouro? Pode ser que ganhe, não acho injusto. Mas hoje não conseguiu fazer nada. E nós compramos o barulho dele. Muita gente que não estava muito interessada nessa partida quis ver Brasil e Argentina, Argentina e Brasil neste caso, porque o jogo foi lá, por conta da declaração do Rafinha incendiando a partida. Porrada? Até fora de campo se precisar. O que a gente viu hoje? A principal jogada do Rafinha, pra vocês terem ideia, foi uma cobrança de falta se encaminhando pro final do jogo lá no segundo tempo, que a bola bateu no travessão. Se faz um gol ali, um golaço, é verdade, pô, acalmaria os ânimos, pelo menos em parte. Mas você apaga esse lance que foi os outros 90 minutos do Rafinha. Nada, não fez nada. O Rodrigo saiu no intervalo, não fez nada também. Vinícius Júnior, que é o outro dos top 3 aí que eu falei, jogadores aí do nível mais alto que a gente está acompanhando no futebol atual, entre Barcelona e Real Madrid pelo menos, no futebol europeu. O Vinícius também não conseguiu fazer nada, infelizmente. Tentou algumas arrancadas, é verdade, foi pro fundo, tentou alguns cruzamentos, mas também não conseguiu ser efetivo. Acho que não deu nenhuma finalização a gol. A principal finalização do Brasil acho que foi aquela cobrança de falta com o Rafinha, e o gol que daí fez, é verdade, o terceiro gol da partida, e o primeiro gol do Brasil, que foi o gol do Matheus Cunha, originado não só por mérito, aliás, por nenhum mérito da seleção brasileira, mas sim pelo erro do Cuti Romero, zagueiro da Argentina, que acabou se atrapalhando sozinho com a bola, perdeu a bola, pô, o Matheus Cunha vem, até parece que vai tocar ali pro outro jogador do Brasil, mas acaba finalizando no cantinho do Dibu Martínez, e a partir daquele momento até o Brasil melhora um pouco, não é que começa a melhorar e a empilhar oportunidades claras, nem sensação de perigo de gol conseguia gerar, mas a Argentina parece que ficou um pouco mais incomodada com aquele gol do Brasil, que parece que adiantou um pouco as linhas, deixou as coisas um pouco mais difíceis para a seleção deles, mas ao mesmo tempo disso, não demorou muito para os caras também começarem a pressionar. Enfim, teve uma finalização ali do Almada também, que o Bento defende, a bola quase vai no ângulo, teve as finalizações do Depou, as incontáveis finalizações do Depou, aliás, e aí vai pro segundo tempo, o Dorival começa, ele tira o Rodrigo, ele coloca ele coloca até o Endrick, inclusive, né? No meio dessa fogueira, parece que é com o Brasil perdendo já de 3-1, né? Porque antes disso, antes do intervalo, a gente teve ainda o terceiro gol da Argentina ali, com o Enzo fazendo aquele cruzamento perfeito pro McAllister também, né? Tocar na saída do Bento. Então, assim, agora indo por ordem, enfim, o Dorival tira esses jogadores no intervalo, e aí volta pro segundo tempo com o Endrick, nessa fogueira danada, que é aquela pressão de jogar no Monumental de Nunes, com os números oficiais aí vão dar conta de 80 e poucas mil pessoas, mas a gente sabe como é que é todo mundo espremido lá, cara. Bota, arredonda pra 100 mil pessoas, pelo menos, dentro daquele estádio. Com o Brasil perdendo. Com a seleção dos caras livre, leve e solta, sem peso nenhum, vindo de 2 conquistas de Copa América, uma finalíssima Copa do Mundo. E o Brasil, nessa nhaca que tá, sem nem saber quem é seu time titular, porque a cada eliminatória parece que muda. Hoje já não tinha o Lucas Paquetá, já não tinha o Bruno Guimarães, o Neymar, que todo mundo tava contando que ia voltar, já não tinha também. Então a gente não sabe nem quem é o time titular do Brasil, a gente também não tem a mínima confiança que o treinador vai permanecer. Talvez nesse momento que eu esteja gravando o vídeo, que é próximo da meia-noite, o Dorival já tenha sido demitido. Até acho que não, porque a gente tá vendo aí também um medo por parte de quem comanda o futebol brasileiro na CBF, o Edinaldo Rodrigues fazendo a sua posse, sendo eleito por todos os votos de federações e presidentes ontem, né? Porque se deixasse pra amanhã, depois do jogo contra o Brasil, imagina a cara de bunda de quem ia tirar uma foto com ele, dando parabéns e coisa errada. Porra, irmão, que vergonha. Aliás, a gente viu uma eleição aí sem nenhum candidato, né? O Ronaldo, que tentou participar, poderia, quem sabe, mudar alguma coisa, porque é um cara que impõe muito mais respeito que o Edinaldo, foi praticamente impedido de participar dessa eleição, a gente pode falar dessa forma, né? Imagina você aí chegando num congresso para discutir com quem comanda o futebol na FIFA, por exemplo. Quem que você acha que teria mais moral para arrumar uma reunião com alguém importante lá, com o Infantino? O Edinaldo Rodrigues ou o Ronaldo Fenômeno? Caralho, irmão, que diferença da porra. Enfim, já tô fugindo até um pouco do tema do jogo, né? Mas a Argentina mereceu completamente a vitória. O segundo tempo é muito igual ao primeiro, não em número de gols, mas em número de criações ofensivas geradas pela Argentina. Foi muito melhor no segundo tempo também. O Brasil não conseguiu fazer praticamente nada no segundo tempo. O Wesley, que foi muito bem no último jogo, entrando na vaga do Wanderson hoje, também parece que sentiu a pressão, não conseguiu fazer praticamente nada. O Guilherme Arana nem se fala, se atrapalhando sozinho com a bola, vocês estão vendo aí. Enfim, um Brasil que eu não vou dizer reconhecível, porque nos últimos tempos vem se tornando reconhecível essas atuações lamentáveis do Brasil. Conseguiu ganhar o último jogo da Colômbia, mas muito aos trancos e barrancos, só aquele gol do Vinícius Júnior com uma bola desviada nos 92 minutos do segundo tempo. É uma derrota muito merecida e a gente agora vai começar a debater quem é que pode ser um treinador da seleção brasileira. Já tem informações aí que o Renato Gaúcho não pode ser escolhido, infelizmente,
por questões extracampo políticas, né? A CBF não quer ficar de mal com a imprensa, o Renato não é um cara bem visto com a imprensa, vocês sabem do que eu estou falando, ninguém é idiota. Quem é que poderia colocar? Um Jorge Jesus? Um Abel Ferreira? São gringos, mas porra, mano, dadas determinadas circunstâncias, acho que tá tudo bem. São caras que conhecem bem o futebol brasileiro, se adaptaram bem, e alguma coisa vai ter que ser feita, porque o Dorival claramente não tem condições, não tem respeito por parte dos jogadores, não respeito de tratamento, mas aquela liderança que eu falei anteriormente aqui no vídeo. Enfim, uma noite daquelas para a seleção brasileira que acho que sente muito golpe e, ao mesmo tempo que tá tendo que acompanhar essa sequência de resultados muito ruins, tem que olhar para o futuro que falta pouco mais de um ano, né, um ano e meio, que é um ano e 3 meses, para uma Copa do Mundo, e até lá é muito pouco tempo para conseguir fazer um trabalho do zero. Talvez, eu não duvido nada, se o Edinaldo simplesmente ligar pro Tite e falar: vem arruma a casa, porque é um cara que já conhece e que os jogadores gostam. Tem se falado até do Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz tem o quê? 30 jogos como treinador na carreira. Não sei se muito prematuramente vai assumir uma seleção brasileira. Não duvido nada do Tite, então, já que os jogadores gostam tanto, porque faltando tão pouco tempo para uma Copa do Mundo, como é que você vai fazer um trabalho? É diferente de um trabalho de clube quando você tem ali à disposição os jogadores todos os dias para você treinar, jogos pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Quantos jogos o Brasil tem até a próxima Copa do Mundo? A gente vai ter o quê? Mais algumas datas FIFA aí? O Brasil deve ter mais o quê? 10, 12 jogos até a próxima Copa do Mundo? 15 no máximo, não sei, tô chutando agora. É muito pouco tempo para iniciar um trabalho. Talvez eles queiram apostar em alguém que já conhece aquele ambiente. Até porque você chamar um treinador de fora pra treinar essa algazarra que tá o Brasil, tática que ninguém sabe direito quem é o time titular, pra trabalhar com o Edinaldo da vida, que é uma bagunça, até conhecer todo mundo também que trabalha no interno da seleção brasileira, cara, é muito pouco tempo. Enfim, uma partida pavorosa do Brasil, com todos os méritos para a seleção dos nossos queridos hermanos, vamos falar dessa forma, parabéns aí aos torcedores argentinos, porque eu percebo que tem bastante gente que, por mais que seja brasileira, também acaba torcendo pra eles, não sei se por conta do Messi, que hoje nem jogou, enfim, mas, cara, que partida lamentável do Brasil, que partida lamentável, e já entrou sabendo que ia perder desde o primeiro minuto, sinceramente, pela postura que a gente viu em campo dos jogadores, vários tirando o pé, me parece que ficou muito óbvio quem sentiu a pressão. Mas enfim, é isso. Eu não vou lembrar de tudo que eu queria falar agora. Aos poucos a gente vai, olhando aí as repercussões na internet, vai começando a lembrar também de alguns outros tópicos abordados aí que podem complementar uma análise sobre essa partida catastrófica da seleção brasileira. E ainda deu tempo do 4-1, olha só, já tava me esquecendo, era tanto gol da Argentina que eu já tava me esquecendo de falar do 4-1. Com um erro infantil de comunicação de uma zaga que parece que não treina junto, e talvez nem treine mesmo. Guilherme Arana e o Marquinhos. O que foi aquilo? Vem uma bola cruzada, o Tagliafico domina, Tagliafico faz o cruzamento, e aí bate em cabeça ali o Marquinhos e o Guilherme Arana sem saber quem é que vai tirar aquela bola. Vem o Simeone, que entrou muito bem no segundo tempo também, filho do Simeone, treinador do próprio Atlético de Madrid, inclusive ele joga lá também, companheiro do Depou, do próprio Molina também, lateral direito. É isso, né? E vem como uma flecha, consegue fazer aquele gol. No Bento, que nada pôde fazer, coitado. Ai, meu Deus. É de rir pra não falar coisa pior. Enfim. Atitudes pouco inteligentes dos jogadores do Brasil hoje também, enfim, em alguns momentos até caindo na pele dos argentinos. Achei que seria um jogo mais violento devido à declaração do Rafinha, enfim, que isso ia se englomerar para todos os outros jogadores, mas não foi o caso. A Argentina hoje até não foi uma seleção tão violenta como a gente imaginaria que eles seriam e que já foram. Ganharam na bola. E outra coisa, a arbitragem, que é uma coisa que muita gente aqui, nós brasileiros temos um certo temor aí pelo estilo de jogo que a gente tem aqui na América do Sul, enfim, a gente viu a arbitragem como foi péssima no último jogo, hoje a Argentina ganhou sem nenhum asterisco em relação à arbitragem, ganharam na bola, humilharam a seleção brasileira, um 4-1 que, olha, sinceramente, se for dar uma opinião bem honesta pra vocês, poderia ter sido 6-1, forçando mais um pouquinho, 7-1. Vocês viram que foram os 3 minutos ali de acréscimo que a arbitragem deu no segundo tempo? Parecia um replay. Era o Brasil amontoado no seu campo de ataque, na própria área, inclusive, ali, com meu Deus, o Léo Ortiz do Flamengo, né? E o Marquinhos tocando a bola pro Wesley, assim, ó. Era um 1. A bola ia pro Guilherme Arana. Até apretou a televisão ali. Aí. Era como um U. Era a bola do Guilherme Arana pro Marquinhos, que tocava pro Léo Ortiz, que tocava pro Mateuzinho, que tocava de novo pro Léo Ortiz, que tocava pro Marquinhos, que tocava pro Guilherme Arana. Sabe? A bola ia rodopiando a zona defensiva da seleção brasileira e a Argentina em cima.
marcando os 90 minutos e nos acréscimos, que é o período que eu estou me referindo, marcando forte também. E quase fizeram um gol, então, naquela cagada de saída de bola do Bento, onde o Rodrigo De Paul quase conseguiu fazer aquele gol. É inacreditável, mano. Caralho, a gente foi humilhado pra caramba. Meu Deus do céu. Qual é a expectativa que a gente tem? O Dorival ainda falou numa dessas entrevistas dele que poderíamos cobrar ele, que a seleção brasileira iria chegar na final da próxima Copa do Mundo. Eu acho que ele nem vai chegar até lá. Acho não, tenho certeza, porque afinal de contas, se não for demitido depois de um jogo desses, é completamente respeitável quem deixa de torcer 100% pra seleção brasileira. Enfim, rapaziada, é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, a única ajuda que eu peço é pra que você... Me atrapalhei todo. Ai! Eu tô com raiva, mano. Uma dose de raiva, uma dose de vergonha e uma dose de conformismo já. Pensando que era um resultado quase que esperado. Ao mesmo tempo que é um clássico, a gente olha pela lógica de quem tá bem e quem tá mal. É irretocável a vitória da Argentina. Mas enfim, se gostou do vídeo, então a única ajuda que eu peço é que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, é uma ajuda aí de graça, não custa nada, leva 10 segundos pra você fazer tudo isso. E eu fico imensamente grato, tá certo? Um forte abraço aí pra vocês e um bom restante de semana, uma boa quarta-feira. Tamo junto, forte abraço.